Quais os sintomas da doença do carrapato? Eu quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês, porque essa doença, pessoal, é uma doença extremamente comum, é uma doença endêmica da nossa região, ou seja, é frequente a gente ter animais doentes com a doença do carrapato, inclusive morrendo, né? Provavelmente você conhece algum cachorro que já pegou essa doença, ou que está doente, ou até mesmo que faleceu com a doença do carrapato. Então eu vou explicar aqui os sintomas para vocês identificarem o quanto antes no seu animalzinho, né? Porque normalmente a doença do carrapato ela vai matar o cachorro que teve um diagnóstico tardio da doença, tá? Ou que obviamente não foi tratado da maneira correta. Vamos lá, pessoal. Os sintomas eles podem ser inespecíficos, tá certo? Então, assim, tem cachorro que vai ter diarreia com sangue, alguns vai ter uma diarreia sem sangue. Alguns animais podem ter vômito, outros não. Alguns animais podem ter febre, outros não. Alguns animais podem parar de comer, outros continuam até comendo quase que normal, mas às vezes diminui o apetite, mas não para de vez de comer. Normalmente o animal fica mais quieto, isso aí para quase todos os bichinhos, tá? Doentes com a doença do carrapato, eles ficam mais parados, mais quietos, tendem a emagrecer, mesmo comendo, inclusive em muitos casos, eles começam a emagrecer de uma maneira mais acentuada, tá? Não querer brincar tanto, ou quando você chega em casa ele faz uma festa, quando alguém bate no portão ele grita, corre, mas depois ele vai logo deitar e ficar quietinho, é bem característico da doença. Alguns animais podem ter muita remela, é muito comum na doença do carrapato o animal ter uma remela no canto do olho que a gente limpa e ela toda hora aparece, né, retorna com facilidade. E também alguns animais podem ter um aumento da ingestão de água. Eu já comentei com vocês aqui que o animal que bebe muita água, ele tá com alguma doença, né? Não é, obviamente, aquele animal que bebe água todos os dias desde sempre. Mas o animal que começou a ter um aumento repentino da ingestão de água, por exemplo, você trocava a vasilha uma vez por dia e a vasilha às vezes nem esvaziava por completo. E aí, com a doença do carrapato, o animal começou a beber e você tem que encher a vasilha 1, 2 vezes por dia. Então, você está percebendo que está aumentando a ingestão de água no caso daquele bichinho. Então, esses são os sinais clássicos da doença do carrapato. Como eu citei para vocês, são inespecíficos, né? Porque podem ser muitos sintomas e não vai ter uma característica, né? Um sintoma clássico em todos os bichinhos, como por exemplo, a sinomose tende a dar muita alteração neurológica, né? A doença do carrapato também pode ter convulsão, às vezes o animal começa do nada a convulsionar. Mas a sinomose ela vem com mais características, às vezes com o aclínio da sinomose que a gente chama, que o animal perde a pelagem aqui em volta da vista, não consegue andar, dá convulsões, uma diarreia mais escura. Então, assim, é mais característico com a sinomose, ficar se contraindo muito, mas isso também pode acontecer na doença do carrapato. Ela, de fato, ela é inespecífica. Por isso que a gente tanto pede exame de sangue. Quando o seu animalzinho, por exemplo, tem qualquer alteração, vai ser seguro, inclusive, o veterinário pedir um hemograma. Tem pessoas que reclamam muito quando a gente pede hemograma. Graças a Deus, meus clientes são excelentes, né? A gente esclarece muito bem, todo mundo muito bem esclarecido. Mas tem lugares que, às vezes, o veterinário vai pedir um hemograma e a pessoa vai se sentir ofendida. Não é bem assim, é para ter mais segurança, para a gente identificar se está com anemia, se está com plaqueta baixa, se está com infecção de fato acontecendo no sangue. Tudo isso somado ao sintoma clínico do animalzinho nos auxilia justamente para tentar fechar aquele diagnóstico. Se for o caso, obviamente, a gente também pode pedir exames de sorologias, de PCR, mas claro que nem todo mundo pode fazer esses exames. Mas com a sintomatologia clínica do bichinho, né? Com um bom veterinário ali examinando o animalzinho pessoalmente, fazendo boas perguntas para o tutor e também um hemograma, por exemplo, um exame de sangue simples que em média entre a 40, 70, 80 reais, dependendo da região, a gente já consegue em muitas situações fechar o caso, né? Fechar aquele quadro ali, identificar se tem uma doença do carrapato ou não. Então, é comum essa doença, os sintomas de fato são inespecíficos e realmente ter um hemograma nos auxilia bastante, né? A diagnosticar e, obviamente, a tratar isso no animalzinho de vocês, tá bom? Então, e é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender esses sintomas e qualquer dúvida coloque aqui no comentário que as dúvidas de vocês são temas de próximos vídeos.